Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O tema de hoje tem por título: Vida carnal versus vida espiritual. Vou repetir: vida carnal versus vida espiritual. Anota aí, você que costuma anotar, você também aí do outro lado, muito bom dia. Hoje nós vamos falar da nossa natureza que se divide em duas. Nós temos um lado carnal, ruim, que mais nos prejudica do que ajuda, e nós temos um lado espiritual. Esse sim é o que nos ajuda a reinar sobre a terra. Vejamos essa diferença, abrindo a nossa Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 1, para começar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 1. Antes da gente dar início à leitura do primeiro verso, eu quero só contextualizar um pouco a situação dessa igreja. Essa foi a igreja mais trabalhosa, mais carnal que Paulo teve que lidar. A que deu mais trabalho, a mais difícil de receber as coisas espirituais. Foi para essa igreja que Paulo, em um determinado ponto, falou: não podemos, meus irmãos, olhar para ninguém segundo a carne. Ninguém. Todos nós temos defeito na carne. Todos nós somos iguais segundo a carne. Todos nós temos problemas, todos nós temos fraquezas. Na carne, todo mundo é a mesma coisa. Então vamos parar de olhar um para o outro segundo a carne. Vamos parar com os comentários, vamos parar com as fofocas, etc, etc. O Senhor Jesus disse, e isso é bom recordar: a carne para nada se aproveita. Coloca aqui no telão João, capítulo 6, verso 63. João 6, 63. Permaneça na leitura que nós estamos, que é a central, 1 Coríntios 3, 1, e medite depois em casa e anote aí no caderno, João, livro histórico 6, 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são o quê? Vida. Amém, abençoado? Aí eu vou pensar que a minha carne aproveita para alguma coisa, ou você? Jesus está falando, ó, a carne para nada aproveita. Então, vai o pastor Heraldo pensar que a dele aproveita, ou você, ou eu? Não aproveita, abençoado. O que salva a gente dessa carne é o espírito alimentado, como diz lá em Romanos 8. É alimentando o espírito que a gente mortifica o quê? Os feitos ruins dessa carne. Meu Deus do céu. Havia nessa igreja, só para você entender ainda um pouco mais, a mania do olhar pessoal. Por isso que Paulo falou: olha, a ninguém, meus irmãos, a ninguém podemos olhar segundo a carne. Então havia um olhar pessoal. E o olhar pessoal, você está preocupado com a vida dos outros, é uma tristeza. É uma tristeza você estar olhando para a vida de uma outra pessoa, porque é daí que nasce a fofoca, é daí que nascem os comentários maldosos, é daí que nascem contendas, justamente dessa tristeza que é o olhar pessoal. É daí que nascem discussões, divisões, inveja. A inveja é uma outra tristeza. Tem pessoas que ela se sente mal, até adoece de ver a outra bem feliz.
A inveja deixa muita gente assim. Só dela saber que o outro está bem, está feliz, ela se sente mal. E se ela vê nas redes sociais a pessoa postando foto, sorrindo, ou em um lazer, viajando, aí ela se sente mais mal ainda. Olha lá, ó. Ela adoece. A inveja causa tudo isso. Então havia nessa igreja discussões, invejas, fofocas, comentários maldosos. E para nós que estamos recebendo o alimento espiritual, não importa a sua vida particular, se você é assim ou assado, o que você faz lá fora, se você bebe, se você fuma, se você é uma separada ou um separado, não importa. O que nos interessa, o que me interessa, é o seu espírito alimentado com a palavra da graça de Deus. Para Paulo também, se você bebe, fuma, se você é uma mulher separada, um homem separado, enfim, se você é uma pessoa que está em desvio de conduta lá fora, é a palavra que vai te orientar, é a palavra que vai te ajudar, é a palavra que vai te conscientizar do certo, de como andar sobre a terra. Amém? Não sou eu que tenho que estar cuidando da tua vida. Não sou eu que tenho que estar te metendo na tua vida pessoal. Ah, pastor, eu percebo que o irmão gosta de mulher casada. A irmã, ela tem uma queda por homem casado. Misericórdia, pastor, gosta de homem casado. Pare de se meter na vida pessoal das pessoas. Se a pessoa tem queda por mulher casada, por homem casado, deixa que a palavra, amém, corrija, conscientize a pessoa do certo, de como ela deve andar sobre a terra. O que foi que Jesus falou para os seus ouvintes? A verdade vos libertará. Então, se alguém adentra aqui com esse hábito, eu gosto muito de homem casado, gosto muito de mulher casada, eu gosto muito de um cigarro, de uma bebida. Deixa a pessoa sentar, ouvir a palavra que vai conscientizar essa pessoa de sair da bebida, do cigarro, das drogas. Não é você apontando o dedo, cuidando da vida da pessoa. O senhor não percebeu não, pastor, que o fulano fuma? Aí eu contei até para a irmã que estava do meu lado. Como pode, né? A pessoa vir para a igreja e ser fumante. Jesus falou que quando a gente olha muito para a vida pessoal do outro, a gente está se esquecendo do cisco do nosso olho. Porque em carne, diga em carne, todos somos a mesma coisa. Quem não tem dinga, tem mandinga, mas alguma mandinga tem. Em carne somos a mesma coisa. Todos nós temos defeito. Então, a ninguém podemos olhar segundo a carne. E essa foi uma das exortações de Paulo a essa igreja. E nem olhar como pecador, nem a Cristo segundo a carne, e a ninguém olhar segundo a carne. E tem essa também. Não devemos olhar também Cristo segundo a carne, porque Ele é o ressuscitado. Digo, receba essa palavra. E nem olhar o seu irmão preocupado com a vida pessoal dele, e nem olhar ele como pecador, como endemoniado, porque todos nós aqui somos abençoados de Deus. Amém? Aqui olhamos as pessoas como os herdeiros da salvação. O sistema religioso olha as pessoas como endemoniado, como pecador. Já você tem que ter olhos espirituais. Olhar aquela pessoa como herdeiro da salvação. Aquele que está crescendo nas coisas espirituais, ele olha o seu semelhante, ele olha o irmão como herdeiro da salvação. Agora vamos dar início a essa leitura muito importante na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Está vendo a divisão? Carnal e espiritual. Então a gente está diante de uma igreja que foi trabalhosa para o apóstolo Paulo. E essas são as pessoas que mais sofrem.
as que não ouvem, as que não recebem a palavra o quê? Espiritual. As que mais sofrem. A gente pode tirar esse entendimento pelos nossos da família, que estão na carne, são os que mais sofrem, por se recusarem. Há uma resistência. Havia nessa igreja uma resistência para com as coisas espirituais, como também há de muitas pessoas da nossa família. Tem filho teu que resiste. Não quero saber, eu vou lá. E são os que mais sofrem. São os que estão passando por mais perturbação, solidão, depressão, dificuldade financeira. Está o tempo todo pedindo ajuda para você. O tempo todo a vida enrolada, a vida desorganizada. Porque nesse mundo ninguém vive sem a palavra do Criador. Ninguém vive sem Deus abençoado. Mas há aquelas pessoas que resistem. Tem muitos filhos que resistem. Estão desempregados, estão sofrendo, estão com a carne viciada em muitas coisas, cheio de manias, mas resistem a estar diante do altar da graça de quem? De Deus. E essas pessoas são as que mais sofrem. Essa igreja sofreu muito porque resistia ao ensinamento da graça de Deus. Há pessoas, olha, essa mesma resistência que Paulo enfrentou, hoje nós também enfrentamos. De querer pregar as coisas espirituais e de ter pessoas que não estão afim. Tem pessoas que não estão afim de coisas espirituais. Tem gente que só está afim das bênçãos de Deus, de resolver os seus problemas materiais. E para muitos, igreja é isso. Tem pessoas que igreja boa é isso. Bom, eu estou aqui, eu estou nessa igreja de Campanhas e Correntes porque eu quero ver a prosperidade, eu quero ver se eu vou comprar um carro, eu quero ver se eu vou comprar uma casa, eu quero ver se eu vou casar. Não é verdade? Tanto é que tem o dia do namoro, o dia do relacionamento, o dia da unção conjugal nas igrejas. Eu estou aqui para ver se eu vou conseguir alguma coisa. Nós estamos falando de coisas espirituais em um mundo cada vez mais materialista. Quem já percebeu isso? Levante a sua mão. Nós estamos falando de coisas espirituais em um mundo cada vez mais materialista, onde o interesse maior de muitas pessoas é o milagre e os objetos. O interesse maior é os milagres e os objetos. Abençoado de Deus, procurar ativar as coisas espirituais hoje nas pessoas é nadar contra a maré. Quem já percebeu isso? Meu Deus do céu, como é complicado falar do reino de Deus, como é complicado falar das coisas espirituais para as pessoas. Há uma resistência muito grande. Paulo ensinou na primeira carta dele aos Coríntios 2,14, que uma pessoa que está muito no seu ser carnal, cheio de pregações religiosas, ela não consegue entender as coisas espirituais. E é verdade. As coisas que explicamos aqui, por exemplo, para ela é loucura. Coloca aqui no telão a primeira carta de Paulo aos Coríntios 2,14. Olha só. Ora, o homem natural, ou seja, o homem carnal, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? Loucura. E nem pode entendê-las, porque elas se discernem o quê? Espiritualmente. E é verdade isso aqui, hein? É loucura. Falar para uma pessoa, olha, o diabo não existe. Para ela é loucura. Porque ela está ali dentro lutando contra o diabo, contra os demônios. Então para ela é uma loucura falar um negócio desse, né? Ela não entende. E aí, para o entendimento acontecer, só Deus mudando, só Deus abrindo o entendimento e mudando o parafuso. Porque é complicado, viu? Hoje você falar para uma pessoa que o diabo não existe, estando ela dentro do sistema, lutando contra demônio, para ela é loucura. Para o homem natural é loucura. É nadar contra a maré mesmo, explicar as coisas espirituais. Falar como, por exemplo, olha irmão, Deus é espírito. Ele não é um sopro que sai da boca de um pastor. Tem um ministério do sopro. Em muitos lugares aí tem um ministério do sopro. Receba o Espírito de Deus. E a pessoa
cai. Isso é uma mentira, porque isso não existe na Bíblia, que você recebe o Espírito de Deus através de um sopro. E se caiu, deixa aí, hein? Caiu porque caiu pelo poder de Deus. Viu, irmão? Obreiro, não mexe. Está caindo mais um. Está caindo. É Deus, a glória é muito grande. Está caindo é porque é Deus. Agora eu pergunto, isso está na Bíblia? Não, não está na Bíblia. Então veja, é nadar contra a maré. Não é simples assim explicar as coisas espirituais. Há uma resistência. Você falar para o sistema que isso é mentira, que isso não está na Bíblia, que isso não tem nada a ver com Deus, que Deus ele não acontece, que Deus ele não vem através de um sopro que o pastor... E está cheio de gente acreditando nisso, não é verdade? Cheio de pessoas acreditando numa besteira dessa. Como também está errado a religião ensinar, vamos comer o pão e tomar o suco de uva, para que tenhamos a Deus. Mas se a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, para que eu vou comer pão e tomar suco de uva, se Ele já é um comigo? Se a Bíblia diz que o Senhor já é um comigo, para que eu vou comer pão e tomar suco de uva? Você não precisa do símbolo da morte, porque você já tem ele unido a você vivo. Amém? Porque está perto a Páscoa, né? Daqui a alguns dias. E o que fazem as igrejas? Vamos comer o pão e tomar o suco de uva em memória de quem? Do Senhor Jesus. Memória de quem? Do morto. Então eles estão ali diante do símbolo da morte. E nós não precisamos do símbolo da morte, porque o nosso Deus está o quê? Vivo. Diga graças a Deus. Então, Deus é Espírito. Sendo Espírito, tem que se varrer todos os objetos, todas as cerimônias, ou qualquer pensamento que tocando em alguma coisa, vai dar sorte, ou prosperar, ou trazer um casamento para a sua vida. Tem essa também. Isso não pode. Tem pessoas que pensam assim, se eu tocar nisso aqui, se eu tocar no pastor, se eu tocar nesse manto, se eu tocar nesse objeto, isso vai me prosperar, isso vai me dar sorte, eu vou casar. Quantas pessoas vivem esse tipo de idolatria? Não é verdade? Então veja, é nadar contra a maré, explicar as coisas espirituais. E Paulo nessa igreja, ele falou, eu não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Porque o homem natural, o homem carnal não entende as coisas o quê? Do Espírito. Não compreende. Ah, mas como assim o diabo está destruído? Como que ele não existe? Eu vi o pastor rolando com ele no chão. Não, ele viu o pastor rolando com um pedaço de carne no chão. Não é verdade, abençoado? Mas como que não existe o sopro do Espírito Santo? Eu vi um monte de gente caindo. Sim, você viu um monte de gente caindo. Mas aquele que se une ao Senhor, já é um Espírito com Ele. Já somos morada de Deus, amém? E essa evidência está na primeira carta de Paulo aos Coríntios 6,17. Coloca aqui no telão também, para registrar essa evidência. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 17. Mas aquele que se une ao Senhor, é um Espírito o quê? Com Ele. Então você não precisa nem de um pedaço de pão ou de qualquer outra coisa, para que você tenha a presença de Deus na sua vida. Amém, abençoado? Essas coisas roubam a vida espiritual. Então, pelo fato de sermos assim zelosos, já vai ter um monte de gente que não vai querer estar aqui, mas até o tempo determinado de quem? De Deus. Só o fato da gente falar que o diabo não existe, já vai ter um monte de gente que não vai querer estar aqui. Só o fato da gente falar que o sopro do Espírito Santo é uma mentira, que não está na Bíblia, já vai ter um monte de gente que não vai querer estar aqui. Até o tempo determinado de quem? De Deus. Só o fato da gente falar que não precisa sacrificar, que não precisa ter batismo em água, unção com óleo, e isso e mais aquilo, já vai ter um monte de gente que não vai querer estar aqui. Até o tempo determinado de quem? De Deus.
Tem pessoas que já me falaram assim: puxa, pastor, a nossa palavra é tão maravilhosa, é tão boa, por que não vem mais gente? Porque a gente está nadando contra a maré. A gente está nadando contra a maré, abençoado. Por que não vem mais pessoas? Porque o homem natural, ele só vai entender as coisas pelo Espírito, não é pela carne. Amém, abençoados? Porque é nadar contra a maré, misericórdia. Agora, olha as características, Paulo vai dar as características, algumas, da vida carnal. Vamos prosseguir com a nossa leitura na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 2. Após ele falar, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Aí ele diz no verso 2: leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois o quê? Carnais. Agora observe o verso 3, as características da vida carnal. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? E como há situações de carne, invejas, e eu poderia dizer fofoca, pessoas brigando umas com as outras, se mordendo, divisão, comentário para falar mal, que a pessoa não deveria fazer, está fazendo e faz. E uma pessoa que se diz cristão, uma pessoa que se diz, puxa, eu sou da graça de Deus, e realizando um comentário maldoso, sabendo que não deveria estar naquela situação de carne. Então, esse era o contexto, era a situação da igreja. Era uma igreja que estava o quê? Na carne. Seguindo, verso 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens, ou seja, segundo a carne? Nos nossos dias, existe isso também. Não tem pessoas que dizem, eu sou do Bispo Macedo, eu sou do R.R. Soares, não é verdade? Eu sou do Padre Marcelo, eu sou do Padre Fábio de Melo, eu sou do Apóstolo Valdomiro Santiago, eu sou do homem tal. Abençoado, aqui eu e você, nós somos de Deus. Amém? Nós somos de Deus. Você não é do Macedo, nem do fulano tal, e nem meu. Você não é de ninguém. Você é povo de propriedade exclusiva de quem? De Deus. Paulo queria avançar com os assuntos espirituais. Porém, essa igreja estava usando mais o lado carnal do que o lado espiritual. Ele queria avançar, ele falou, leite vos dei de beber. Puxa vida, olha, a lei é maldição e a graça é bênção. Mas eu quero avançar, eu quero trazer mais coisas, mais assunto. Mas vocês usam mais o lado carnal do que o lado espiritual. Nós estamos aqui, com o entendimento do que Paulo está passando aqui, nós estamos aqui para evoluir nas coisas espirituais, nas coisas eternas, nas coisas do alto. Buscar o saber, para que Cristo seja formado em nós. Então, esse também era o desejo de Paulo para com a igreja aos Coríntios. Eu quero que vocês busquem o saber, que vocês cresçam nas coisas do alto, para que Cristo seja formado em vós. E Deus também quer que a gente evolua aqui. Amém, abençoado? E todos esses requisitos são muito importantes. Amém? Para que a gente cresça na graça de Deus. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem creste. Isto conforme o Senhor concedeu o quê? A cada um. Isso é muito importante. Pastor, quem era esse Apolo? Isso é muito bom. De repente é a sua pergunta. Por que aqui está falando quem é um, quem é outro? E que a gente não deve andar pelo homem, sim por Deus? Mas quem era Apolo? Paulo eu sei quem é, o apóstolo da graça. E Apolo? Apolo era um servo de Deus que conhecia bem as Escrituras e os ensinos de Jesus
e de João Batista. E o nosso apóstolo Paulo, a Cristo ressuscitado, a graça de Deus, ou seja, Paulo tinha o pacote completo. Já Apolo, ele só tinha conhecimento das Escrituras, de Jesus nos dias da sua carne, e o ensinamento de João Batista. Olha, vamos nos batizar para a remissão o quê? De pecados. Coloca aqui Atos, e você vai perceber isso, Atos capítulo 18, verso 24, para confirmar o que eu estou dizendo. Coloca aqui no telão. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado o quê? Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de quem? Jesus, conhecendo apenas o batismo de João Batista, ou seja, o batismo de João, ou seja, apenas conhecendo o assunto da lei de Moisés. Amém? Olha aqui, ó, o próprio verso fala por si só, e ele se explica por si só para mim e para você. Quem era Apolo? Está aqui, ó. Alguém que também ensinava, mas ensinava as coisas da lei. Ele só tinha conhecimento das Escrituras. E Paulo, a revelação da graça do Senhor Jesus. Prosseguindo, quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem creste, isto é, conforme o Senhor concedeu a cada um. A ele foi revelado uma coisa e para mim foi revelado uma outra. A ele foi dado um entendimento, a mim foi dado um outro. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento de quem vem? Veio de Deus. É dele que nós somos, daquele que vem o crescimento. É por isso que você aqui não é meu. É por isso que você que está me ouvindo aí do outro lado, você não é do bispo tal, você não é do apóstolo tal, você é de Deus, porque nós pertencemos àquele que dá o entendimento, nós pertencemos àquele que dá o crescimento. Então a minha missão aqui é ensinar, mas você não é meu, você é de Cristo Jesus. Amém, igreja? Que isso fique bem claro entre nós. Sem Deus nada acontece, entendimento nenhum acontece, não há crescimento espiritual. Verso 7 do capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aqui ninguém é nada, somente o que? Servos, pelo qual Deus usa. Se Deus me usa para te fazer feliz, você que está aqui, se você se sente bem, onde é o seu lugar? Aqui. Se Deus usa a minha vida, abençoado, você que me ouve aí do outro lado, e você se sente bem, se sente alimentado, se sente feliz, onde é o seu lugar? Aqui. Ah, pastor, mas eu estou aqui ainda na igreja para dar uma força para o pastor. Então você está servindo o quê? A homens. Você está aí para agradar a homens. Se é a palavra que sai desse púlpito que te alimenta, então você tem que estar aqui. O entendimento que você não é meu, você é de Deus. Tem pessoas que estão em um determinado ministério para dar uma força para o pastor, mas ela já não se alimenta naquele lugar porque não tem alimento para ela. Ela tem se alimentado das nossas mensagens, graças a Deus. Graças a Deus que Deus tem me usado para te alimentar também, abençoado. Que não é minha palavra, mas do Senhor. Graças a Deus. Verso 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu quê? Galardão, segundo o seu próprio quê? Trabalho. Eu vou receber o meu galardão segundo o meu próprio quê? Trabalho. E você? Segundo o seu próprio trabalho. Então tem que haver muita dedicação, muita perseverança, muito zelo de cada um. Porque cada um é recompensado em vida diante do Senhor, segundo o que você faz diante do altar da graça de Deus. Então tem pessoas que pensam assim, em graça não precisa fazer nada, não precisa ter compromisso com nada, não precisa levar nada a sério. Como assim?
tem que ser levado a sério, nós temos que servir, nós temos que ter dedicação, tem que evangelizar, nós temos que plantar a semente. Em primeiro lugar, viver a graça, para depois levar essa graça a outras pessoas, amém? Porque tem pessoas que evangelizam e não vivem. Do que adianta? Tem esse ponto também. Porque de Deus somos o quê? Cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus o quê? Sois vós. Diga, eu recebo essa palavra. Tem pessoas que não entendem quando a gente fala certos idiomas aqui. Mas nós não falamos para agradar, nós falamos porque está na Bíblia. Você é abençoado, você é rei, você é rainha, você é escolhido, você é povo de propriedade exclusiva de Deus. O nosso Deus é rei de reis. Então, quem é você? Um rei, uma rainha. Não é verdade? Aí tem pessoas, está me chamando de rei, me chamando de rainha. Eu não sou rainha, não. Eu sou Rapunzel. Joga suas tranças cor de mel. Não, mas está na Bíblia. Você é lavoura de Deus, você é edifício de Deus, você é propriedade exclusiva de Deus. Nós temos que receber o que está na Bíblia, abençoado. Tem pessoas que têm dificuldade, ou acham engraçado. O fulano está falando como piada, ou para me agradar. Não, tudo está na Bíblia. Não é engraçado e nem é piada, é coisa séria. O nosso Deus é rei de reis, Senhor de senhores. E Ele diz, olha, você é lavoura meu, você é edifício meu, você é propriedade exclusiva minha. Amém, abençoado? Então está aqui uma explicação sobre a vida carnal e a vida o quê? Espiritual. E vamos estar de pé e agradecer a Deus, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de conhecer um pouco mais as nossas duas naturezas, a carnal e a natureza espiritual. Obrigado, meu Deus, pelo teu grande amor que sempre vem através da palavra, cuidando do nosso coração, nos orientando, nos ensinando a olhar o espírito das pessoas, a olhar a pessoa segundo o espírito e não segundo a carne, de não ter um olhar pessoal com ninguém, a ninguém olhar segundo a carne, mas olhar segundo o espírito, para que não venha nascer fofoca, discórdia, contendas, brigas, divisões, porque é daí que nasce essas coisas. Então nós te agradecemos, Senhor, pela orientação de hoje, para que tenhamos mais amor em nosso meio, mais respeito, mais tolerância, compaixão com os fracos, porque quando a gente não olha o irmão segundo a carne, se ativa em nós a compaixão, a misericórdia, com aquele que está na sua debilidade, na sua fraqueza. E eu recebo, meu Deus, o teu amor ativado em nosso meio, porque quando não há amor, a vida do nosso Deus está ausente. Mas se há amor, esse Deus está ativado, e bem ativado na sua vida. Quando há perdão, esse amor, esse Deus está ativado na sua vida. E eu recebo, meu Deus, a palavra de hoje, produzindo muitos frutos. Frutos de paz, fruto de domínio próprio, de perdão, de mansidão, de paciência. Talvez falta muito nessa mulher, meu Deus, nessa mãe, nesse homem, paciência. Essa pessoa, ela não tem tido paciência para ouvir, e nem quando fala. E eu recebo, meu Deus, esse fruto ativado, esse fruto acontecendo, com a palavra de hoje, mais do que nunca, Senhor. Essa pessoa tendo a tua vida, a vida do Cristo ressuscitado, ativada, Senhor. São muitas as dificuldades, são muitas as lutas, e a carne, meu Deus, o nosso lado humano, o nosso lado carnal, animal, ele tenta nos sufocar a semente, para que não venhamos andar sobre a terra como deve ser, meu Deus, como homens espirituais e mulheres espirituais. E Paulo diz, não andeis segundo a carne, e sim segundo o Espírito. E assim eu recebo, em o nome do Senhor Jesus.
a palavra de hoje produzindo esse fruto. E declaro, meu Deus, os anjos do Senhor ministrando na volta para casa, dando a esse teu filho proteção, livramento. Que essa semana seja boa para todos nós, a melhor da nossa vida, e que você tenha um domingo abençoado, um domingo feliz, um domingo de harmonia. Oh meu Deus, como é bom estar na mesa, no momento da refeição, e todos em paz. E assim eu recebo, e assim eu declaro, em o nome do Senhor Jesus. Um domingo maravilhoso, o melhor domingo da nossa vida. Louve ao Senhor com as suas palmas, bem forte. Um domingo abençoado para todos vocês, e até a próxima reunião, em nome de Jesus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.